Olá! Vamos conversar sobre as fontes das obrigações. Quando nós pensamos na fonte de uma obrigação civil, nós estamos tratando do instituto que gera a obrigação civil. Lembrando que a obrigação civil é a relação jurídica entre devedor, que se vinculou na obrigação a cumprir prestação em favor do credor. O vínculo jurídico que resguarda essa relação jurídica é justamente a fonte que nós vamos trabalhar. Então, quando nós pensamos nesse instituto que cria obrigação civil, nós podemos listar contratos, declarações unilaterais de vontade ou atos unilaterais, títulos de crédito, atos ilícitos e abusos de direito e também fatos ou situações idôneas cujo ordenamento jurídico resguarde a função de gerar obrigação civil. Conversando então sobre os contratos. Quando nós pensamos num contrato, nós pensamos no acordo de vontades entre duas ou mais pessoas, ou seja, na justa posição de interesses entre eles, criando, modificando ou extinguindo relação jurídica de cunho patrimonial ou de valor essencial à dignidade humana. Nesse contexto, se nós pensarmos num contrato de compra e venda, locação, distribuição, nós podemos identificar que nessa relação contratual, a regulamentação de convivência entre os contratantes se dá através de várias obrigações civis. Então, no contrato, nós não temos uma obrigação civil, mas sim várias obrigações civis que regulamentam essa convivência. Pensando na declaração unilateral de vontade, identificada como ato unilateral no nosso Código Civil. Nesse caso, nós temos a vontade de um sujeito que vincula-se ao público em razão da manifestação de vontade, identificada como uma obrigação civil em favor de outrem. É o caso, por exemplo, da promessa de recompensa. Então, quando alguém perde um objeto que lhe é querido, como uma joia, um animal de estimação, pensando, que o animal ainda, visto que nós só temos projeto de lei e não temos lei vigente, ainda se qualifica como um objeto, como semovente. Então, aquele que oferece, por exemplo, na mídia social, uma recompensa para quem encontra seu animalzinho de estimação, ele manifesta uma vontade que o vincula ao cumprimento de pagar essa recompensa, criando obrigação civil também. Nesse exemplo que a gente citou, nós poderíamos também trazer a gestão de negócios, que seria outra situação da declaração unilateral de vontade. A gestão de negócios, ela acontece quando um gestor desenvolve negócio em favor de outra pessoa sem a sua autorização prévia, mas sabendo que vai gerar proveito e é da aquiescência, em tese, daquele que é beneficiado pelo negócio. Então, se nós tivéssemos essa concordância verbal, escrita, nós teríamos um contrato de mandato. Quando falta esse contrato, nós temos a gestão de negócios. Então, estes são institutos previstos na legislação como espécies de atos unilaterais ou declarações unilaterais de vontade. É claro que esse rol previsto no Código Civil, ele não é exaustivo. Então, nós podemos chamar o testamento de uma declaração unilateral de vontade, que vai gerar obrigações, só que ela tem particularidades que são estudadas lá no direito de sucessões, por exemplo. Seguindo para os títulos de crédito, no cheque, na nota promissória, na letra de câmbio, na debênture, nós temos uma promessa de pagamento futuro ou à vista, pagamento em espécie, em pecúnia, onde, no título, cumpridos certos requisitos legais, o devedor fica vinculado a pagar essa quantia em dinheiro ao credor. Portanto, cria o título de crédito, independente do título cambial que estejamos tratando, seja nominativo ou não, nós estamos identificando aqui a criação da obrigação civil de pagar quantia em dinheiro. Abuso de direito e também atos ilícitos. Então, quando nós pensamos no ato ilícito no âmbito civil, nós estamos pensando naquele ato que
é contrário ao que a legislação permite. Então, por exemplo, a legislação determina que nós devemos respeitar a propriedade alheia. A partir do momento que alguém gera o arrombamento de uma casa ou o acidente de trânsito, quebra essa obrigação civil de respeitar o patrimônio alheio. Portanto, nós temos o dever, em razão da legislação, de não desrespeitar a obrigação, de não desrespeitar a propriedade alheia. Então, nesse caso, descumprida essa obrigação civil, vai gerar o dever de indenização. Já no caso do abuso de direito, também chamado de ato emulativo, nós estamos tratando de um ato lícito que vai gerar consequências ilícitas, no sentido de faltar com função social, função econômica, bons costumes, também com a questão da boa-fé. Então, nesses casos, nós poderíamos citar o exemplo da empresa que observa através do monitoramento de vigilância que alguém está tentando furtar um dos objetos que está à venda. Então, essa empresa, ela acaba por convidar o suposto meliante a vir separadamente para conversar. Olha, você furtou, não está furtando, enfim, conversar separadamente. Então, esse é um ato lícito. A consequência ilícita, no caso, para a qualificação desse abuso de direito, seria expor a pessoa ao vexame público. Portanto, indicar que ele ou ela estaria furtando perante o público, perante os funcionários da empresa de modo ostensivo. Então, já qualificaria aí o abuso de direito. Então, nós temos aqui um ato lícito, que seria o respeitar, em razão da dignidade humana, respeitar o outro, não colocá-lo à situação que comprometa a sua honra, a sua autonomia no sentido de a sua imagem pública. Então, nesse caso, a quebra dessa obrigação civil também vai gerar a responsabilidade de indenização. E, por fim, o último instituto que permite a criação de obrigações civis se identifica como atos ou situações idôneas cujo ordenamento jurídico permite a criação de obrigação civil. Então, aqui nesse momento, se permite que qualquer fato, ato ou situação idônea crie obrigações civis. Seria o caso, por exemplo, dos impostos. IPTU. Todo ano, quem é proprietário de imóvel urbano faz o custeio do imposto predial e territorial. Então, nesse caso, o imposto, ele é devido, é uma obrigação civil devida ao fisco municipal, portanto, à Fazenda Pública Municipal, para quem se qualifica pela situação de ser proprietário. Outro exemplo que nós poderíamos citar nesse âmbito é a obrigação entre parentes que dependam de necessidade para subsistência de pensão alimentícia, poder buscar daquele que tem condições de solver, de satisfazer esse pagamento. Então, o Código Civil, lá no 1699 do nosso texto legal, chamado Código Civil, ele identifica essa obrigação recíproca entre os parentes, pais e filhos, filhos para pais, enfim, envolvendo o binômio possibilidade, necessidade, qualificada a situação do parentesco e havendo a necessidade para subsistência, a possibilidade de quem oferta, a viabilidade da aplicação do Instituto, portanto, ao nascimento da obrigação civil de pagar alimentos. Esses institutos, pessoal, o que eles têm em comum? Todos eles identificam a autonomia privada daquele que se encontra como sujeito de obrigação civil, seja no polo passivo, seja no polo ativo. Então, a autonomia privada é o cerne do instituto que vai criar a obrigação civil. Se nós formos acompanhar na doutrina esse tema, nós vamos ver que há muita divergência
Por exemplo, identificando se lei é ou não fonte de obrigação civil. Então, aqui nós tratamos do que não é divergente, que é justamente a questão da autonomia. Então, quando nós encaixamos a lei nessa nossa conversa, não é a lei como fonte, que é o entendimento majoritário, mas sim o fato, a situação que a lei identifica como originária da obrigação civil, como fato gerador da obrigação civil. Era isso por hoje, pessoal. Nos vemos na próxima aula.